Olá, pessoal! Começamos agora mais um podcast do curso de Educação para a Cidadania Global da Unesco. Na conversa de hoje, vamos falar sobre a importância do pensamento sistêmico para a solução de problemas complexos, com Márcio Vasconcelos. Márcio é um profissional experiente, com 30 anos de atuação em campos e temas como filantropia estratégica, investimento social privado, resolução de problemas complexos, tecnologia com fins cívicos, democracia digital, participação cidadã, direitos digitais, governo aberto, dados abertos e combate à desinformação. Sua atuação profissional se deu em todo o Brasil e em vários países da América Latina. Atualmente, Márcio é consultor independente e diretor do Instituto Tecnologia e Equidade. Olá, Márcio. Muito obrigada por participar e contribuir com a gente hoje. Obrigado a vocês pelo convite. É um prazer, Fraia, estar aqui com vocês hoje. Márcio, eu queria começar a nossa conversa pedindo para você explicar para a gente o que é pensamento sistêmico e qual é a sua relevância frente aos desafios globais que enfrentamos hoje. Ok, vamos lá. Essa pergunta tem duas partes, né? Então eu vou começar primeiro sobre a explicação do que é pensamento sistêmico. Para a gente poder entender pensamento sistêmico, primeiramente a gente precisa falar de dois outros conceitos, que é sistema e complexidade. Então eu vou rapidamente falar sobre eles, né? O que é um sistema? A gente está muito acostumado a escutar essa palavra, né? Um sistema ele é um conjunto de elementos, um conjunto de partes, um grupo de partes que tem relações entre si, que consegue desenvolver entre si algum tipo de relação, né? E tem um propósito. Eu vou mencionar o mais conhecido de todos, que é o sistema de educação, né? Todo mundo, todos os professores que estão nos assistindo fazem parte desse sistema, né? Mas a gente tem muitos sistemas na nossa vida. Sistema de saúde, sistema de transporte, as próprias telecomunicações funcionam num sistema. Então, basicamente, tudo que você tem alguns elementos que se relacionam e tem um propósito, isso é um sistema. Muito importante entender isso. E qual é o outro conceito fundamental? É complexidade. Aí a coisa já fica um pouquinho mais, desafiadora. Mas vamos lá. Complexidade é um comportamento que ocorre em sistemas e que basicamente trata de ação e reação, né? Então, todos os sistemas elas têm agentes, elas têm partes que interagem. O que é a complexidade? Ela é quando esses agentes interagem entre si e essa ação e reação vai se desenvolvendo no sistema de um modo que a gente não pode prever o que vai acontecer. Por quê? Porque são muitos agentes, né, agindo e reagindo de um modo inesperado. A gente não tem como garantir exatamente como que vai ser o resultado dessa ação e reação. Isso é complexidade. E o que é pensamento sistêmico? Basicamente, pensamento sistêmico é um conjunto de competências que nos permite entender a complexidade. Então, a compreensão da complexidade ela pode ocorrer se nós usarmos uma série de competências que nós jogamos todas elas no mesmo guarda-chuva que é pensamento sistêmico. Então, a primeira parte da resposta foi essa. A segunda parte é qual é a relevância dela para os desafios globais. Eu diria que absolutamente imprescindível, né? E por quê? Porque todos os desafios globais que nós temos, Praia, são problemas complexos. Todos os desafios, sejam eles de meio ambiente, de pobreza, de educação, todos, acesso a empregos, todos os problemas que nós temos são problemas complexos. Portanto, eles não têm como serem compreendidos fora de uma visão sistêmica. Se a gente tentar resolver esses problemas sem essa visão, a gente vai ficar completamente perdido e confuso e vai tomar decisões que muitas vezes pioram o problema sem a gente ter nem ideia que isso iria acontecer. É o que a gente chama em pensamento sistêmico de consequências não intencionais, né? Acontece demais, a gente não entende o problema na sua complexidade, a gente toma decisão e piora o problema. Então, assim, eu me arrisco a dizer que sem pensamento sistêmico, a gente não vai conseguir solucionar nossos maiores desafios globais. Pelo menos não no tempo que a gente deveria tentar resolver e no esforço assim mais controlado. Ou seja, vai ser necessário muito mais tempo e muito mais esforço para a gente se aproximar dessas soluções. Então, eu sou suspeito, porque eu sou um estudioso do assunto, mas eu acho fundamental o pensamento sistêmico
para a solução de problemas globais. Isso dialoga muito com o que a Unesco define nas suas diretrizes curriculares para a educação para a cidadania global, né? Então agora eu queria ver na sua visão, qual que é o papel da escola e dos professores no desenvolvimento de pensadores sistêmicos? Bem, eu acho que a escola e os professores, eles são imprescindíveis nesse processo que eu chamo de uma revolução sistêmica. O que é essa revolução sistêmica? É a gente conseguir mudar, né, a visão de mundo, né, dos principais atores que estão na sociedade tomando decisões. Sejam eles os políticos, os empresários de grandes empresas, porque no contexto atual, algumas empresas têm mais poderes que países pelo seu tamanho, pela sua força econômica, e obviamente os cidadãos, né? Porque os cidadãos no final do dia também têm um poder imenso quando conjuntamente eles selecionam os nossos políticos e etc. A gente precisa realmente mudar a forma que a gente encara os nossos problemas, que a gente encara a nossa realidade. E isso não é algo pequeno, isso não é algo menor, isso é uma revolução. Mudar paradigmas, mudar concepções de mundo, visão de mundo, é uma revolução. E vou dar só um exemplo, eu sei que talvez o tema seja um pouco polêmico, mas a gente tem evoluções na visão de mundo ao longo do tempo, né? Se a gente fala, por exemplo, de um tema assim como o casamento homoafetivo, né, que é algo que há décadas atrás era absolutamente inconcebível, ninguém podia imaginar que isso fosse possível, e o mundo acaba passando por transformações lentas de sua visão de mundo, na qual alguns países já aceitam, outros países ainda não, e esse tema já não é um tema que você sequer pode mencioná-lo. Então, da mesma forma, a gente precisa mudar a nossa visão de mundo a respeito disso. Como a gente precisa mudar da mudança climática, como a gente precisa mudar a respeito de como se faz política, a gente precisa colocar na nossa visão de mundo essa revolução sistêmica. E para mim, os professores e a escola são fundamentais. Os professores vão ser os primeiros revolucionários nesse contexto que eu falei. Bem, e só para finalizar, eu queria comentar que o processo de formação de pensadores sistêmicos, ele é um processo educacional, né? Ou seja, formar pensadores sistêmicos é algo que pode ser feito de um modo didático, né? Através de conceitos esses que são absolutamente sólidos, há mais de meio século de pesquisas sobre a área de teoria de sistemas, né? Muitos estudos e aplicação, então é possível, né, que isso se torne matérias eletivas, enfim, aí eu vou comentar um pouco mais na frente, nas outras perguntas, sobre a questão de como isso pode entrar na prática. Perfeito, Márcio. Já que você comentou, eu quero ir para a próxima, que eu queria saber, você considera que a escola tem sido capaz de formar os nossos alunos nesse sentido, para serem pensadores sistêmicos? E se achar que não, o que precisa mudar para que isso ocorra? Tanto em nível da política pública, como no nível da gestão escolar e da prática docente em si. Muito importante essa pergunta, para realmente é um desafio grande até respondê-la, porque quando a gente fala escola, né, eu entendo como sistema educacional, assim, ou seja, são milhares de escolas, né, muitos milhares de escolas. Eu acredito que exista de tudo um pouco, né, a respeito da capacidade de formar alunos nesse sentido, né. Eu não tenho elementos para afirmar que o sistema educacional como um todo consiga formar pensadores sistêmicos, porque ele é muito amplo, né, a gente tem o segmento público, o segmento privado. Eu acho que dentro delas tem muitas diferenças, existem ilhas de excelência em ambos, né, na qual a gente sabe que algumas têm diferenciações em métodos, em didática, em matérias que são ensinadas. Então eu diria que, em termos gerais, pelo conhecimento que eu tenho, não é ainda uma temática tão abordada no sistema educacional. Eu diria que não é um foco do sistema educacional das escolas inserir a questão do pensamento sistêmico nas matérias, no currículo, etc. Então a minha resposta seria não. E o que precisa mudar para isso ocorrer? Claro que as mudanças, como eu comentei anteriormente, elas partem primeiro de uma mudança de visão de mundo, né? Ou seja, a gente precisa que as autoridades, né, aqueles que coordenam as políticas públicas de educação, os que estão no nível de diretoria nas escolas, enfim. E também, a partir da base dos professores, exista uma compreensão de que a nossa realidade ela é muito complexa. E se essa realidade é complexa,
complexa? Nós estamos desenvolvendo competências que são capazes de lidar com isso? Se a resposta for não, a gente então tem que mudar. E assim, isso não significa abandonar a forma atual de tratar conteúdos, ensinar, significa enriquecê-la com uma nova camada de conceitos, com uma nova camada de abordagens que permitam tratar o que hoje é feito num nível um pouco maior de complexidade. E a justificativa é só uma: o mundo é complexo. O mundo não é simples, nem só complicado, ele é complexo. E a complexidade tem conceitos próprios. Então, o ideal que seria que as autoridades, que todos aqueles que gerenciam as políticas públicas, buscassem introduzir esse assunto aos poucos na rede escolar, nas disciplinas. Eu sugeriria a criação de disciplinas eletivas sobre o tema. Eu acho que seria a melhor porta de entrada, porque aí a gente aos poucos faria com que essa visão de mundo começasse a permear a escola. Eu acredito que a partir disso, vai se ampliar para a própria compreensão de como que a escola lida de uma forma mais sistêmica com os alunos, com os pais e mães, com os professores, com a comunidade. Isso tudo vai contaminando aos poucos, as outras dimensões da escola. E eu acredito que isso poderia vir a se tornar até transversal a todas as matérias, ou seja, as políticas públicas poderiam prever que o pensamento sistêmico fizesse parte, fosse algo transversal a todas as matérias. Eu acredito, que isso é possível. Eu acredito que isso é uma decisão muito mais de compreensão de mundo e inserção, nesse contexto. E como eu já falei anteriormente, o processo de formação de pensadores sistêmicos é um processo educacional, ou seja, os conceitos que existem são muito claros, muito assertivos, muito sólidos, eles precisam ser inseridos, Então, reforçando, matérias eletivas em escolas que possam iniciar um processo para que no futuro permeie todas as matérias com os conceitos de pensamento sistêmico, eu acho que é o caminho a ser tratado. Muito bom, Márcio. Então, para finalizar, eu queria saber quais sugestões ou dicas práticas você tem para os professores que estão nos ouvindo para que eles consigam promover o desenvolvimento desse tipo de competência de pensamento crítico, integrado e sistêmico no contexto da sala de aula. Olha, eu vou dar algumas sugestões, mas assim, eu queria deixar muito claro, abraçar essa questão do pensamento sistêmico, abraçar essa questão de um olhar novo, ele é um processo que tem de vir de dentro dos professores, Eles precisam de algum modo se sentirem motivados a fazer isso, não pode ser algo imposto, não pode ser uma coisa burocrática. Precisa que eles entendam e queiram. Então, a primeira recomendação que eu faço principalmente aos professores, mas claro, isso se aplica a diretores também, a qualquer um que tenha algum tipo de interesse e ação na educação, é que eles entendam o que é pensamento sistêmico, que eles busquem compreender o que é isso, que tipo de assunto é esse, que matéria é essa, que temática é essa. E como é que você faz isso? Você tem que ler, você tem que ouvir vídeos, você tem que buscar podcasts, Então, é um processo de pesquisa, precisa começar por aí. Eu tenho um livro para recomendar, Existem muitos outros. Eu pensei antes da preparação, nossa, eu vou falar de um monte de livros. Não, se você recebe recomendação de 5, você não vai atrás de nenhum. Então, eu vou recomendar um, que é O Ponto de Mutação, de Fritjof Capra. Se você colocar O Ponto de Mutação Capra, C-A-P-R-A, no Google, vai sair esse livro, ele tem em português. É um livro que tem já, se eu não me equivoco, 30 anos, Ele é do início da década de 90, e ele é um livro paradigmático, um livro de mudança de visão de mundo, Ou seja, ao ler esse livro, e tem um filme também inspirado nele, super bonito, que se chama Mind Walk, também está disponível no YouTube, com legendas em português. Ele explica o que é uma visão sistêmica, o que é uma visão holística, o que é você olhar para a realidade com olhos, com percepções que te fazem olhar e falar gente, mas está tudo interconectado. A realidade ela é feita de ciclos, de ações, de coisas que se conectam uma com a outra. Se eu conseguir enxergar isso, eu começo a entender a realidade melhor. A partir dessa compreensão, eu acho que os professores vão sentir vontade de pesquisar mais na internet, vão colocar lá no Google como usar pensamento sistêmico na sala de aula, pensamento sistêmico na sala de aula, qualquer dessas pesquisas vai gerar para eles resultados que eles podem começar a ler aos poucos. A partir disso, Fraia, eu acho que os professores eles vão ter que abraçar os conceitos básicos de pensamento sistêmico e complexidade. Então, ou seja, me inspirei no assunto. Lê um livro, lê alguma coisa. Entenda os conceitos básicos,
né? E eu vou mencionar alguns, mas eu não vou explicá-los, porque eu quero deixar, né, os professores inspirados a irem atrás deles. Mas assim, para falar disso, a gente precisa falar de sistemas. A gente precisa falar de complexidade, como eu já mencionei. A gente junta os dois e fala de sistemas complexos, que é o que nós vivemos. A gente fala de estrutura de sistemas, porque os sistemas podem ser compreendidos, eles podem ter estruturas na qual a gente acaba até desenhando, fazendo infográficos para entender essa complexidade. A gente tem fronteiras, né? Os sistemas são formados de subsistemas, existem sistemas maiores. A educação, por exemplo, tem sistemas nacionais, estaduais, municipais, né? A escola é um sistema, a sala de aula é um sistema. Todas essas fronteiras são muito importantes. A gente vai ter que entender o que é o conceito, por exemplo, de não linearidade, que é um dos conceitos mais difíceis para quem está começando e que é um dos conceitos mais legais de você aprender. Porque assim, o que é o não linear? É quando você simplesmente não tem condição de entender uma situação de forma assim previsível. Uma situação A leva a B que leva a C. As coisas não são assim. É uma situação A leva a B que leva a C, o C volta pro A, o B vai pro D, e isso daí gera uma situação que é muito mais difícil de entender. O mundo é não linear. O mundo não é uma coisa tão cartesiana como a gente já estudou na escola. Um outro conceito é ciclos de retroalimentação, o ciclo de feedback, né? A nossa realidade ela é formada de ciclos, muitos ciclos. A gente faz uma coisa, aquilo que a gente fez retorna pra gente, né? Então, de algum modo, entender a realidade através desse conceito de feedback é uma revolução mental, né? Os sistemas se auto-organizam. Não existe ninguém dando ordem num sistema e demandando, você vai funcionar assim. Não, o sistema se auto-organiza. Esse é um conceito que muda a visão de mundo. Sistemas se comportam. Sistema se comporta. É possível você entender como um sistema se comporta a partir da compreensão dele. Enfim, esses conceitos, que são os conceitos básicos, quando eles são compreendidos, Fraia, você consegue dar um salto na sua capacidade, e aí eu vou pro item 3, que é aplicar isso numa disciplina. Então, se você, professor, se inspira a entender o que é pensamento sistêmico, entende o básico do pensamento sistêmico, 6, 7, 8 conceitos, não mais que isso, você pode sistematizar isso dentro de uma disciplina. Você pode fazer isso dentro de uma aula de biologia, de história, de geografia, etc. E se você fizer isso e compartilhar com seus colegas e trocar experiências de como você utilizou o pensamento sistêmico, eu tenho certeza absoluta, isso vai gerar um movimento dentro dessa comunidade que está compartilhando, em que isso vai começar a se tornar algo fácil, acessível, sólido. Então, em termos práticos, é isso que eu recomendo. Entenda o que é o pensamento sistêmico, faça, né, uma lição de casa do básico dos conceitos e comece a aplicar em algumas das suas disciplinas. Essa resposta foi um pouco mais longa, mas eu achei que ela, por ser mais ou menos o final, ela é importante. Não, Márcio, perfeito. É bem o que a gente precisava. É importante saber por onde começar e acho que você deixou bem claro para quem está ouvindo por onde a gente pode começar para conseguir levar o pensamento sistêmico para a sala de aula, né? Então, Márcio, eu queria agradecer muito pela conversa. Eu tenho certeza que todo mundo que está nos ouvindo agora conseguiu aprender bastante sobre a importância do pensamento sistêmico para a solução de problemas complexos. E para terminar, eu queria ver se você quer deixar algumas palavras finais aos nossos cursistas e se quiser pode ficar bem à vontade. Sim, eu quero agradecer primeiramente a oportunidade, agradecer ao Unesco está fazendo essa iniciativa. Eu acredito assim que esse podcast me inspirou a tentar produzir conteúdos mais acessíveis. Eu sou especialista no assunto, eu já li uma quantidade muito, muito grande, eu faço parte de uma associação de pensadores sistêmicos, na verdade o nome é outro, Dinamistas de Sistema, Systems Dynamics. Eu já participei de eventos internacionais somente sobre esse tema, mas eu sei que esse assunto ele não é um assunto tão acessível e tão fácil, né? E participando desse podcast, assim, eu sinto que deveriam existir mais materiais, né, sobre isso, deveriam existir e-books, né, coisas assim acessíveis e gratuitas para os professores, né? Então eu queria finalizar agradecendo à Unesco, agradecendo aos professores por me inspirarem também, porque ao produzir, né, ao pensar nesse podcast, eu fiquei com muita vontade de desenvolver materiais que possam ser acessíveis aos professores. Tem muito material pronto
pronto sobre esse assunto, mas ele foi pensado para grupos, né, fechados, de fundações internacionais principalmente, e eu acho que é a hora de fazer esse material ter um formato que sirva a um público maior. Então, agradeço mais uma vez a oportunidade e também por terem me inspirado a pensar e querer fazer um material mais simples e acessível. Então, espero que em breve vocês possam ter esse material disponível. Claro, será divulgado através da Unesco e de outros parceiros. Obrigado, Fraia, muito obrigado pelo convite.